Depois dessa singela introdução, eu acho que não precisa dizer mais nada. O tema do vídeo de hoje é, sem sombra de dúvidas, um dos meus animes favoritos. Não pela qualidade, porque é bem duvidosa, mas pelo saudosismo e pela importância que ele carrega na história da animação japonesa aqui pro Brasil. O assunto de hoje é Cavaleiros do Zodíaco. Se você, assim como eu, é uma criança dos anos 90 ou, mesmo sendo uma criança mais dos dias atuais, gosta bastante de animação japonesa, cultura japonesa, mangá, você deve agradecer bastante aos Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Na década de 90, a explosão anime vem puxada por essa obra e era sinceramente uma febre. Não tinha uma banca de jornal que você não achasse revistas estampando, as editoras começaram a se interessar em trazer animes para o Brasil, mangás para o Brasil. As emissoras de TV começaram a trazer mais animes para lutar contra a audiência que Cavaleiros do Zodíaco tinha, e era a primeira vez que a gente via, né, um grupo de pessoas, aqueles olhos gigantes, sangue saindo, e evolução de personagem, e personagem que morre, e que eles vão crescendo ao longo do tempo, que é uma cultura muito forte dos mangás, acontecer. Então, essa febre é muito explicada. Mas aí você me pergunta, o que um bando de adolescentes lutando com armaduras mágicas protegidos por deuses da mitologia grega e fazendo referência a constelações tem a ver com ciência? Pois é, a primeiro momento, isso é pelo contrário, é super anticientífico. Mas como eu sempre costumo dizer, até a fantasia precisa de elementos científicos, ela precisa de elementos da ciência para fazer serem um pouco mais palpáveis, que seja mais fácil de acreditar nesses elementos e causem mais identificação. Então embarque comigo nessa jornada, acenda seu cosmo, eleve seu sétimo sentido, vista sua armadura de ouro e vamos conhecer um pouco da ciência presente em Cavaleiros do Zodíaco. Para quem esteve enterrado em uma tumba ao longo dos últimos 30, 40 anos e não sabe do que se trata Cavaleiros do Zodíaco, ele acompanha a história de 5 jovens que trajam armaduras baseadas em constelações que existem desde os tempos mitológicos. Esses jovens lutam pelo amor e pela justiça na Terra, em nome da deusa protetora da Terra e da guerra justa, Atena. E é a partir do Cavaleiro de Pégaso ganhando a sua armadura que uma série de aventuras se desenrolam. E daí a gente vai conhecendo um pouco melhor da personalidade, dos poderes, das motivações desses cavaleiros e até a evolução desses cavaleiros. E é óbvio que a gente vai tendo contato com um pouco de mitologia grega também no caminho. Porém, também temos muita ciência acoplada no meio disso, né? O Mestre do Traço Ardente é uma referência ao canal Hipermito, que é um canal ótimo, por favor, vão lá e se inscrevam. Masami Kurumada, ele cria esse mundo fantástico, que ele não sabe explorar tão bem, mas é um mundo fantástico. Porém, ele também traz muitos elementos da ciência. Tudo bem que dentro da própria narrativa do Kurumada, ele faz muito uso de hipérbole, né? Que é o uso do exagero. Então, mesmo com esse uso do exagero, você pode ver alguns elementos ali de ciência que acabam fazendo um pouco mais de sentido pro tipo de poder, pro tipo de ataque, pro tipo de representação que aqueles cavaleiros têm dentro de um mecanismo de combate. Eu acho que falar de Cavaleiros do Zodíaco sem começar a falar de astronomia não tem como, né? A gente já começa pelas próprias constelações. Por mais que muito do que a gente veja hoje em dia das constelações, como seja trabalhar das constelações, seja no campo da astrologia, o que não é um campo da ciência, também temos essas constelações sob o olhar da astronomia. E a gente já começa pelo fato de, no anime, a deusa Atena, ela possui um total de 88 cavaleiros, divididos em 3 diferentes patentes, ouro, prata e bronze. E esses 88 cavaleiros, cada um deles representam uma constelação, sendo os 12 cavaleiros de ouro, os cavaleiros mais fortes, que representam as constelações zodiacais. E esse número, ele não é aleatório. Esse número realmente vem de um conhecimento da astronomia. Lá em 1930, os astrônomos, por uma convenção, eles dividiram os céus em 88 espaços geométricos, onde cada um desses espaços abriga uma dessas constelações. Então a gente tem Cão Menor, Andrômeda, Dragão, Fênix, Cetus, Áries, Touro, Gêmeos e por aí vai, né? Esses 88 espaços, eles representam essas constelações, mas as constelações, o conhecimento, a ideia dessas constelações, o próprio nome dessas constelações, ele já vem
de muito tempo atrás. Os próprios gregos antigos, né, que é uma referência muito forte em Cavaleiros do Zodíaco, eles já utilizavam essas constelações como modo de localização, como modo de contar suas histórias, de reconhecimento e por aí vai. No Brasil, uma das constelações que a gente olha para o céu e imediatamente reconhece é a constelação das Três Marias. As Três Marias, nada mais, nada menos, não é uma constelação, ela é parte de uma constelação, né? Ela é o grupinho ali da constelação de Órion, que representa o cinturão desse herói grego, que é uma mitologia. Então a gente tem aí já o Kurumada fazendo uma relação astronômica a essas divisões para ele incorporar ao exército da deusa Atena. Então, mesmo que muita coisa seja olhada com o olhar da astrologia, essa divisão que o Kurumada faz, esse número exato que o Kurumada faz, ele tem uma explicação, não é um número aleatório jogado para nós, é um número que há 88 constelações por uma convenção feita lá em 1930 pelos astrônomos. Ainda falando de constelações, outra referência que o Kurumada usa em relação a essas divisões da constelação é quando ele pega o fato das constelações zodiacais, as 12 constelações que representam os signos dos zodíacos, descreverem a elíptica do Sol. Então, existe um momento que os cavaleiros estão lutando contra o deus Hades e eles chegam no final do mundo inferior, que é o Muro das Lamentações. E para destruir esse Muro das Lamentações, eles precisam da luz solar. E como eles estão no mundo inferior, no lugar mais interior, né, mais profundo do mundo inferior, a luz solar não chega até lá. E aí que a Kurumada faz o uso dessa brincadeira das constelações zodiacais, né? Os 12 Cavaleiros de Ouro, que trajam as armaduras que representam as constelações zodiacais, eles afirmam que, como as suas constelações representam a elíptica solar, que é o caminho que o Sol faz durante o ano, essas armaduras em particular, essas constelações em particular, são banhadas pela luz do Sol. E aí, a partir daí que eles conseguem tirar esse poder interior dentro dessas armaduras, produzir a luz do Sol e assim pavimentar o caminho para que avance naquele momento da guerra. E aí, já voltando aos elementos iniciais da própria história, vamos falar da fonte de poder, né? O mecanismo de poder dos cavaleiros, que é o cosmo. Eu poderia fazer esse vídeo um pouco mais extenso e comentar sobre esse elemento que é o cosmo, né, dentro da astronomia. Mas eu vou guardar isso para o próximo vídeo, que tem me pedido bastante no comentário, para comentar a questão do espaço. Então eu tô assistindo os filmes que me pediram para assistir, tô fazendo pesquisas para a gente fazer esse comentário sobre o vídeo. Porém, o cosmo que a gente vai falar aqui é a fonte de poder dos cavaleiros, né? Então todo cavaleiro, todo ser humano, todo ser vivo, ele tem dentro de si um cosmo. E os cavaleiros, eles aprendem a utilizar essa força interna que eles têm dentro deles para manipulação do átomo. Então, por mais que aquela aura brilhante, dourada, rosa, azul, seja bem chamativa, o grande objetivo dos cavaleiros é a manipulação atômica. E daí a gente tem dois grupos de cavaleiros, né? Os cavaleiros que são mais destrutivos, que utilizam seu poder de uma maneira mais destrutiva, cujo eles têm o objetivo principal de fazer a quebra dos átomos. E aí o Kurumada faz a referência da teoria atômica, que toda a matéria ela é formada de átomo. Então, basicamente, um cavaleiro ele é capaz de quebrar, de manipular qualquer coisa, uma vez que ele entenda que o cosmo dele permite que ele faça essa manipulação atômica e toda a matéria seja formada de átomo. E aí a gente tem alguns cavaleiros como o Seiya, como o Shiryu, como o Saga, que eles são cavaleiros altamente destrutivos que especializaram seu treinamento na destruição dessas partes atômicas. Em contrapartida, nós temos os cavaleiros de gelo, como o Yoga e o seu mestre, o Camus de Aquário. Esses cavaleiros, ao contrário dos outros que eu citei antes, eles já têm outra questão. A questão deles não é destruir os átomos, mas sim paralisar o movimento desses átomos. E o que isso tem a ver? A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, a temperatura da substância sobe. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Se quiser congelar algo, precisa deter os movimentos dos átomos. E aí, ainda fazendo referência a esses cavaleiros do gelo, temos o poder máximo deles, que é o zero absoluto. O zero absoluto, para a gente entender o zero absoluto, a gente precisa entender que a temperatura ela é medida basicamente em 3 escalas, né? Ela pode ser medida em 3 escalas. Celsius, que é muito utilizado aqui no Brasil e em várias partes do mundo, Fahrenheit
e Kelvin. Kelvin já é uma escala que é utilizada mais na ciência, né? Kelvin é chamada escala absoluta. Então, por que ela é uma chamada escala absoluta? Porque ela não tem negativo. Isso facilita muito na matemática, na contagem, na hora de fazer cálculos. Então, a menor temperatura Kelvin possível é zero. E aí a gente chama de zero absoluto. O zero absoluto em Celsius, né, para ficar mais familiar pra gente, equivale a menos 273,15 graus. E essa, teoricamente, é a temperatura em que todo movimento atômico é parado. Então, para cavaleiros que se especializam em diminuir ou parar o movimento dos átomos, atingir o zero absoluto é a sua forma máxima de poder, onde todo movimento atômico ele é parado dentro dessa temperatura. E o mais legal de tudo é que essa temperatura nunca foi atingida aqui na Terra. A gente não consegue atingir essa temperatura aqui na Terra, né? Até então não conseguimos fazer. Então tudo isso são cálculos virtuais que a gente, a partir dos nossos conhecimentos das mecânicas, os nossos conhecimentos de termodinâmica e os nossos conhecimentos atômicos, eles fazem com que a gente entenda que essa seria a temperatura em que todo movimento atômico pararia, né? Sendo assim o zero absoluto. E é isso que os Cavaleiros de Gelo buscam como principal fonte de poder. E aí o zero absoluto ele é tão interessante, que lá na obra ele é mencionado como a única forma de destruir a proteção de uma armadura de ouro, que são as armaduras mais poderosas. Mas quando a gente traz isso para a vida real, a gente consegue ver, por exemplo, que nenhum organismo sobreviveria a isso. Acho que só os tardígradas. Para quem não conhece os tardígradas, são esses bichinhos aqui. Esses troços são super resistentes. Eles conseguiram sobreviver ao espaço a temperaturas assim muito baixas. Esse troço é o catiço. Tudo vai ser extinto menos esse troço aqui. Mas enfim, então essa referência ao zero absoluto também é bem legal e eles explicam isso muito bem na Batalha das 12 Casas e o porquê que isso é tão importante para os Cavaleiros de Gelo. Mais uma referência física dentro de Cavaleiros do Zodíaco. Também falar de uma incoerência biológica em Cavaleiros do Zodíaco, mas não é só em Cavaleiros do Zodíaco. Qualquer personagem que utilize essa planta em algum anime, ou seja lá em alguma produção hollywoodiana, eles falam isso e falam de maneira errada. Talvez por uma licença poética, talvez por conhecimento difundido, não sei. Mas é uma coisa que desde que eu entrei na aula de botânica da primeira vez na faculdade e li essa informação, isso me incomoda muito. Vamos falar do personagem Afrodite de Peixes. Afrodite de Peixes é honestamente um dos meus personagens favoritos, muito subestimado pelo fandom. Ele é um personagem que utiliza venenos, né, pra lutar. Ele é muito incrível, ele é muito legal mesmo. Porém, assim, né, o fandom joga ele de lado, lê ele como um dos mais fracos, quando na verdade eu acho que é o oposto. Enfim, o Afrodite ele utiliza rosas, né? Ele tem 3 rosas pra lutar. A vermelha, que são as diabólicas reais, as pretas, que são as rosas piranhas, e a branca, que são as rosas sangrentas. E aí eu quero focar nas rosas pretas. Nas rosas negras do Afrodite é o grande poder destrutivo dele, né? Quando ele lança as rosas negras dele, ele descreve que elas se alimentam como piranhas. Elas comem tudo que tem pela frente delas, elas destroem tudo que tem pela frente delas. E o Kurumada faz uma alusão aos espinhos das rosas. Mas e se eu contar que rosa não tem espinho? Pois é, rosa não tem espinho. Aquelas protuberâncias que a gente encontra nas rosas, elas não são espinhos, né? Elas são acúlios. E qual é a diferença, Mr. Science? Acúlios, eles são apenas extensões, são projeções da epiderme da planta. Então, um teste assim que é muito fácil de fazer é quando você tenta arrancar. Acúlio sai muito fácil, porque como ele é só uma protuberância epidérmica, ele não vai ter conexão tecidual, ele não vai ter nada disso. Já o espinho, você tem muito mais dificuldade de arrancar. O espinho, ele é um tecido, ele faz parte de um tecido da planta. Então ele pode ser uma folha modificada, que na grande maioria é mesmo, né? É uma folha modificada, reduzida para proteção, sabe-se lá o que seja, depende do nível evolutivo da planta, do caminho evolutivo da planta, mas o que a gente quer aqui deixar de mensagem é que rosa não tem espinho, rosa tem acúlio.
Então, gente, pra mim é muito difícil resumir um vídeo que se fala de Cavaleiros do Zodíaco, porque é uma obra que eu sou apaixonado. Ela é cheia de defeitos, ela é repetitiva, ela é mal animada, as mais recentes elas são mal animadas, ela tem muito mais problema do que coisas legais, mas assim, cara, Cavaleiros do Zodíaco me influenciou tanto que os meus alunos, né, toda vez que eu tô desenhando, eles perguntam: Mister, é Cavaleiro do Zodíaco? Meu traço é completamente influenciado por Cavaleiro do Zodíaco. Eu fico emocionadíssimo toda vez que eu vejo. Eu não consigo pensar em signos sem automaticamente pensar em Cavaleiro do Zodíaco. Eu não sei nada de signos, gente, de astrologia, até porque eu sou Mister de Science, não Mister de Pseudo-Science. Mas quem nunca, né? Quem nunca falou: eu sou Sagitário, sou Aiolos, eu sou de Ares, eu sou o Mu. E assim, Cavaleiros do Zodíaco é muito legal. Então assim, quando vocês pararem pra assistir, vamos lembrar que é o vozinho que merece todo o respeito. Se hoje você gosta do seu Narutinho, do seu Demon Slayer, do seu One Piece, é porque Cavaleiro do Zodíaco existiu aqui no Brasil. Então, espero que vocês tenham curtido o Mister de Science. Gente, é isso. Se inscrevam, compartilhem o vídeo. Eu tenho visto muita gente assistindo o vídeo, mas não se inscrevendo. Eu tô muito feliz com as visualizações até então, mas eu queria contar com mais inscritos, ok? Então, muito obrigado aos meus alunos que continuam compartilhando e divulgando esse canal, como muito mais do que eu, inclusive. Tenho muito orgulho de vocês. Espero que, inclusive, esse vídeo ajude vocês sexto ano no projeto que eu passei pra vocês esse trimestre, tá? Então é isso, tchau e até a próxima.